Quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se é possível, né? Porque enquanto conservadores e de direita, claro que estamos aborrecidos, chateados, né? Pensativos, o que vem agora, o que vai acontecer, o que podemos fazer, quem pode nos salvar. São muitas perguntas sem respostas, porque, claro, que estamos vivendo aí uma situação muito fora da curva, né? Um Brasil que realmente fugiu totalmente à realidade, onde a verdade foi substituída pela mentira, onde os maus políticos dominam a nossa nação. E claro que diante disso é impossível você imaginar algo diferente do que está acontecendo. Mas sempre temos que lembrar que do dia de amanhã ninguém sabe. Do dia seguinte ninguém conhece. E que ninguém pode bater o martelo com segurança para afirmar qualquer coisa. Claro que olhando assim, é fácil imaginar que vão prender o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro. Isto nós temos certeza que é o que eles querem. Vão conseguir? Será que vai rolar? Bem, até o dia que isto venha a acontecer, muita água vai passar debaixo da ponte. Muita coisa vai acontecer ainda. Ou seja, nós estamos enxergando, mas ainda não aconteceu. E se vai acontecer, não é amanhã, nem na próxima semana, nem no próximo mês. E, quem sabe, talvez só no próximo ano. Porque o que está acontecendo já é uma corrida eleitoral, antes de qualquer coisa. A vingança, claro, existe, por parte de uma pessoa em especial. E nós sabemos quem é. Verdade é que o que estamos assistindo hoje é uma pouca de uma vergonha. E o mundo está assistindo isso direto ou indiretamente. A verdade morreu. E muitos transmitiram hoje o seu velório, né? Compareceram ao evento familiares, amigos e principalmente os inimigos. Os amigos levaram flores. E os inimigos, os espinhos da covardia. Não somente com os que se tornaram réus no dia de hoje, mas principalmente com aqueles que, sem familiares presentes, estão sendo velados em vida. Aqueles que estão presos injustamente. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo evidentemente tornou Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, o Almirante Almir Garnier, o Anderson Torres, o Augusto Heleno e o Mauro Cid, todos réus. E teve também o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, né? O Walter Braga Neto parece que tem algo em especial, porque a gana que eles estão com Braga Neto é a mesma gana que sentem por Jair Bolsonaro. Verdade é que todos se tornaram réus. Nada diferente do que já esperávamos. Ninguém pode dizer que ficou assustado. Após o julgamento, Jair Bolsonaro criticou a pressa do Supremo e disse que o processo contra ele avança numa velocidade 14 vezes maior que a velocidade do mensalão e pelo menos 10 vezes mais rápida que a do Luiz Inácio na Lava Jato. Ele fez esse post no X. O senador Rogério Marinho fez o seguinte comentário: temos hoje no Brasil o mais importante processo penal de sua história, posto que mesmo contaminado desde seu início por ilegalidades, abuso de autoridade e pesca probatória, não há nenhuma prova que indique que Jair Bolsonaro tenha praticado qualquer dos crimes que lhe são imputados. Sem contar que inexistirá instância recursal que permita a correção de injustiças praticadas ao longo do processo. Pasmem,
por uma mudança casuística de jurisprudência do Supremo Tribunal para impedir que Bolsonaro fosse julgado no foro competente, que é a primeira instância, né? Claro e evidente que esse julgamento, meus amigos, é 100% político e longe de ser técnico, pois a tecnicidade, no caso, se transformou em perseguição pura ao chamado bolsonarismo. Sabemos que Jair Bolsonaro será preso. Não já, não agora, que nem eu expliquei no início, né? Mas esse processo, esse julgamento se arrastará até o final do ano, pelo menos. E sabemos hoje, né, que esse julgamento é um julgamento eleitoral, que nem eu falei, pois certamente causará comoção na população conservadora, que se somará a diversos setores da sociedade que já estão indignados com a velocidade nos andamentos dessa denúncia. Sem contar que estão indignados também com a falta de acesso ao devido processo legal dos acusados. Como, por exemplo, o vídeo apresentado pelo relator Moraes no dia de hoje, em que os próprios advogados de defesa dos acusados não tiveram acesso a ele. Isso é um absurdo. É tudo muito previsível. E já se articula pela esquerda, claro, a ideia de se colocar tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro. E os outros réus agora também podem passar pelo mesmo, né? Coisa que não aconteceu com o Inácio, quando ele foi julgado, condenado em 3 diferentes instâncias, né? Condenações confirmadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, até o dia de ser preso. Ele não usou tornozeleira eletrônica. Porém, tudo que é muito previsível pode também não ocorrer, porque do futuro ninguém sabe, ninguém manda. O triste nisso tudo é nós ouvirmos tanta bobagem, com um ar de prepotência, com um ar de arrogância, quando o relator do processo, aquele ministro, disse que nós prendemos somente 43 idosos. Somente 43 idosos. E isso desfaz a fake news das milícias digitais sobre prisão de velhinhos. Quer dizer, ele acha 43 idosos pouco. Pouquinho. Eu entendo o seguinte. Evidentemente que para nós tudo isso é um absurdo. Tudo isto é uma situação inimaginável no Brasil, principalmente para quem já viveu outros tempos, tempos de alegria, de satisfação, de pujança do Brasil, né? E hoje, muitos pobres miseráveis entendem que estão vivendo num país feliz. Muitos pobres miseráveis estão contentes porque recebem o Bolsa Família. E por isso fazem igual o lema ou o tema do Raul Seixas, né? Ficam jogados na poltrona com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É isso que eles estão fazendo. Estão acostumados a viver de migalhas, entendem que estão felizes com um governo que ajuda o povo e se esquecem que eles mesmos não estão progredindo em nada na vida. Em nada. Então é difícil você imaginar um país desse prosperando, né? Agora, uma coisa é certa, a gente fica na torcida e com a esperança de que realmente a ajuda venha dos Estados Unidos. Porém, a pressa nossa não é a pressa deles, até porque o Donald Trump tem muitos abacaxis para resolver nos Estados Unidos. Muitas denúncias de corrupção, muito dinheiro desviado para causas ideológicas no mundo inteiro, lutando contra juízes democratas, militantes, tentando impedir que ele demita os funcionários da USAID, tentando impedir que ele,
Mande para fora do Brasil todos os imigrantes que entraram de forma irregular, atravessando a fronteira. E, claro, por sorte dele, ele tem o apoio da Suprema Corte Brasileira, que segue o que diz a lei. Um imigrante ilegal é ilegal, tem que sair. Não tem justificativa, não tem explicação para insistir no contrário. E as demissões da USAID é por conta de corrupção, é por conta de falcatruas documentadas. Então, ele vai vencer a parada, mas está tendo que enfrentar essa turma diariamente. Todo santo dia, os democratas insistem em difamá-lo de alguma forma, né? Estão atacando a Tesla, pichando automóveis da Tesla, tentando quebrar os veículos, botando fogo. Ou seja, virou uma anarquia. E Donald Trump precisa cuidar disso. E seus indicados para o secretariado estão trabalhando nisso. Portanto, não podemos imaginar que ele vai parar com tudo isso para dar atenção ao Brasil. Somente, especificamente. Isso não é assim que funciona. Por isso que as coisas estão caminhando de forma ainda lenta para nós, mas está caminhando, né? A bomba vai vir para o Brasil, não tenham a menor dúvida. A bomba virá, principalmente através do Marco Rubio, que é o secretário de Estado, né? Que é filho de cubanos, e ele atua incessantemente desde quando se tornou senador, ele ainda é senador, na América Latina. Então, claro que virá, mas temos que esperar. Aliás, por falar nisso, está sendo divulgada aí uma fake news pela imprensa. Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Metrópolis estão espalhando uma fake news de que Donald Trump elogiou o sistema eleitoral brasileiro. É uma tremenda de uma mentira, não foi nada disso. Quem assistiu o pronunciamento dele, que está aí no YouTube para quem quiser procurar, vai ver a verdade. O que Donald Trump falou em seu discurso? Ele disse que existem muitos problemas de confiança com o sistema eleitoral americano por conta do que aconteceu em 2020 e que ele, evidentemente, é contra o sistema de máquinas eletrônicas para o voto. Ele citou que prefere o voto em papel porque é mais confiável, existe a chance de recontagem. E citou a França como exemplo, na última eleição, que a votação foi em papel. E às 10 da noite já havia o resultado pronto. Então ele é favorável ao voto de papel. Com relação ao Brasil, ele elogiou, não ao Brasil especificamente, ele elogiou a Índia, a França, outros países, inclusive o Brasil, por conta da biometria. Porque ele disse que uma biometria, evidentemente, comprova que aquela pessoa está ali presente por conta da digital dele. E isso evita a fraude de uma pessoa votar no lugar de outro. Somente isso que ele falou. Mas a imprensa está dizendo que ele elogiou o sistema eleitoral brasileiro. Isto não existe de verdade. Então, eu sei que tem muita gente aí falando, puxa vida, o Donald Trump, hein? O que ele falou? Não caiam nesta bobagem, nesta balela, porque não é verdade. Enquanto isso, a esquerda se aproveita. Vibraram com a condenação hoje dos acusados, estão prometendo um evento anti-anistia. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que está tudo controlado, tudo dominado, como diz o outro, né? Isso é o que eles pensam. Só que a fragilidade do sistema brasileiro é tanta que qualquer bobagemzinha que surja de fora é o suficiente para arrebentar com esse país. A prova disto é que o Donald Trump impediu, vejam só, que a China possa se apoderar de informações tecnológicas americanas. É uma coisa mais ou menos assim, eu não entrei em detalhes no assunto, mas ele impediu. E disse que quem ceder informações para a China terá problemas sérios com os Estados Unidos, sempre utilizando de tarifas ou de boicotes
a empresas que colaborem com a China. Ele não está com medo de brigar com ninguém. Ele não está temeroso em bater de frente com China, com Rússia, com... Não. Ele está fazendo as coisas no tempo dele. Mas quando ele diz que vai fazer, é porque vai. Inclusive sanções tarifárias contra o Brasil, aplicando a reciprocidade daquilo que o Brasil cobra deles. Isto vai acontecer, e quando isso acontecer, o Brasil vai sentir o peso. O Brasil vai sentir o peso. Tanto é que foi correndo, dizem eles, lá para o Japão, lá para o Vietnã, tentando vender a nossa agricultura por lá, tentando vender carne para lá. Por quê? Porque eles sabem que a China vai estar muito limitada para comprar o quanto quer do Brasil. E se os Estados Unidos fechar a porta e meter uma tarifa às alturas, o Brasil fica sem muitas opções a não ser vender barato. Então eles estão tentando abrir novos comércios, novas relações para vender seus produtos. Está lá no Japão fazendo propaganda da nossa agricultura, enquanto aqui estava chamando nossos agricultores de fascis, né? Nazis. É assim que eles trabalham. Nós sabemos que o que eles foram fazer lá mesmo é gastar dinheiro, claro. Foram gastar, foram viver do bem bom, levou aí mais de 100 pessoas para gastar nosso dinheiro. Mas a desculpa é essa. Então estamos vivendo uma zona no nosso Brasil. É uma tremenda casa da mãe Joana, né? E nem vou dizer que é o dono da casa da mãe Joana para não ser preso, né? Porque senão já viu. Mas é assim que as coisas estão. Agora, não vamos desanimar. Vamos continuar na nossa luta, com manifestações, por mais que a princípio não causem tanto, mas dia 6 tem uma manifestação na Avenida Paulista, vamos participar, vamos forçar os parlamentares a proporem uma greve geral no Brasil, para o brasileiro cruzar os braços, caminhoneiro cruzar os braços, sem quebra-quebra, sem violência, nada, simplesmente parar. Caminhoneiro parado não precisa dizer que o país vai à falência, né? Nada é transportado. Não se transporta combustível, não se transporta alimentos, prateleiras de mercados ficam vazias, né? Ou seja, temos que agir de forma a segurar, a barrar e impedir que... Queria falar uma palavra e não posso, né? Impedir que essa turma aí continue batendo asas em direção à Venezuela. E já estamos lá na divisa, né? Já estamos com o pé dentro. Quem acha que o Brasil vive democracia é porque está dormindo um sono eterno, né? Mas temos que parar, temos que brecar. E é isso que a gente espera. Então eu faço o meu papel, que é vir trazer as notícias que existem no momento. São as notícias reais. Lamentavelmente não posso atender aos amigos que pedem notícias boas. Ah, Paulo, não gostei das notícias de hoje. Você só falou coisa triste. Eu bem sei. E vocês nem imaginam como é difícil preparar um texto, preparar uma matéria só de notícias ruins. Vocês nem imaginam como é duro ter que ouvir esses discursos do Supremo, discursos de Câmara dos Deputados, do Senado, ler esses jornais de esquerda. Vocês não imaginam como é duro engolir isso tudo todo santo dia. É desgastante, muito. Mas infelizmente é o trabalho que nós temos a fazer. É trazer as notícias reais. Fantasias eu deixo para outros aí que gostam de ser sensacionalistas. Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para acompanhar o Terra Brasilis News e colaborem com o canal quem puder colaborar. Eu agradeço de coração e toda ajuda é muito bem-vinda. Por hora, desejo a todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.